parto aqui em Portugal. E eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência, né? Que cada experiência é muito única. Vou contar a minha. Já vou adiantando que eu amei a minha experiência do parto aqui. O hospital daqui eu achei muito parecido com um hospital particular que tem no Brasil, né? Eu morava em Brasília. Então, eu sempre tive plano de saúde, então aqui eu vou contar como que eu fiz, né? Pra ter tudo gratuito aqui, eu tive tudo gratuito. Eu vou colocar o link aqui na descrição de como que eu fiz pra ter tudo gratuito, né? Eu primeiro fiz meu PB4, aí eu vou colocar o site aqui antes de vir pra cá, né? Eu pesquisei muito, então eu já fui fazendo meu PB4. Então quem vem grávida pra cá, quem quer vir, ter o filho aqui e tudo mais, vai da sua escolha, tá? A minha experiência foi tranquila, mas eu já ouvi falar que teve muitas experiências ruins aqui. Mas assim, eu falo de mim, né? Eu acho importante a gente ter muita informação. Eu tive muita informação, eu estudei muito sobre o parto. É muito importante você fazer um plano de parto. Aqui é aceito o plano de parto. Então faça o seu plano de parto. Não deixe de fazer tanto em qualquer hospital no mundo, no Brasil, Portugal, qualquer lugar, qualquer um. O plano de parto ele é importante porque ele fala as suas preferências, o que você quer, e ele vai ter tudo lá do que você já estudou sobre. Porque assim, gente, eu vejo que o parto ele é uma experiência muito única. Então é uma experiência tão importante quanto qualquer outra. Não tão importante não, é uma das experiências mais importantes que você vai ter, que uma mulher vai ter. Então assim, estudar é essencial, a palavra estudar é essencial, tudo sobre o parto. E aí eu vou contar um pouquinho, vou resumir um pouquinho da minha experiência. Então, quando a minha bolsa estourou, antes de eu começar a ter as contrações, então eu tranquilamente, eu já estava orientada, era pra eu ter, bem tranquila, eu nem precisava ir na hora que eu fui, mas eu já quis ir, porque era a minha primeira vez, é meu primeiro filho. Então eu já ficava meio assim, né? E como eu estava em outro país, eu achei melhor eu ir logo pro hospital. E aí meu marido pegou as coisas, arrumou as coisas, a gente foi super tranquilo, a gente ficou tranquilo. Chegou no hospital, já fui atendida, foi muito rápido, assim, fui atendida. A moça já me perguntou o que eu tava sentindo, se eu já tinha contração e tudo mais. E ela foi muito simpática, só que aí uma parte que eu não gostei foi por eu ter estudado, né, que eu não caí nessa. Ela disse que como minha bolsa já tinha estourado, eu tinha perigo de infeccionar, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu me lembro, porque quem sabe que já teve puerpério sabe que a gente esquece um pouco das coisas. Então, como minha bolsa tinha estourado, poderia infeccionar e entrar alguma infecção pro bebê. Então, o que acontece? Aí me falaram que tinha que ser muito rápido, e aí eu fiquei pensando. Falaram que se eu não tivesse as contrações até 12 horas, eu teria que induzir o parto, alguma coisa assim, e eu teria que fazer, se fosse preciso, eu teria que fazer episiotomia, que eu já tinha marcado lá no plano de parto que eu não queria fazer. E aí, isso eu não gostei, porque se eu não quiser, eu não faço. Não tem comprovação científica que eu tenho que fazer, não tem comprovação, nem no Brasil, nem aqui, que eu tenho que fazer essa episiotomia. E eu vou falar lá na frente, ainda bem que eu não fiz e aconselho muitas mulheres a não fazer, porque episiotomia é o pique, né? É uma coisa que pode afetar, tem mulheres que não são afetadas, mas a maioria sim. Pode afetar a sua relação sexual, ela é um corte muito feio, entendeu? A cicatrização dela não é legal, então eu não queria isso pra mim, eu queria o meu parto o mais natural possível. Então eu falei pra eles que eu não queria nenhuma intervenção. E aí eu senti, quando eles me levaram pra sala, me levaram pra um lugar bem legal, que eu vou até colocar aqui no vídeo como que é mais ou menos. E eu fiquei bastante confortável, eles me disponibilizaram bola de pilates, eu podia tomar banho de chuveiro se eu quisesse, eu tava com muita dor. E aí, assim, eu lembro que foi uma das experiências mais significativas, assim, na minha vida, porque eu acho que fortificou ainda mais meu relacionamento com meu marido, né? Assim, eu falo que foi perfeito em relação a isso, né? Porque quando eu tava sentindo dores, ele tava lá fazendo massagem em mim, a gente tava muito parceiro, a gente tava esperando nosso filho. Então, assim, foi uma experiência, assim, muito incrível em relação a isso, né?
E aí eu achei legal também porque me deixaram eu e meu marido super à vontade. Se ele só apareciam se a gente chamava, tinha um botãozinho, só se a gente chamasse. Eu podia tomar banho se eu quisesse por causa da dor. Então isso foi muito bacana, assim. Eu não teria um atendimento desse no Brasil, eu sei que não, se fosse num público, né? Mas não é desse o vídeo, não é pra comparar. Eu só tô falando meu relato do meu parto, né? E querendo falar o que não aconteceria se eu estivesse no Brasil, porque eu não tinha condições, né, pra bancar um parto. Lá, inclusive, não tinha plano de saúde. Então, assim, Deus estava ali o tempo inteiro e graças a Deus eu orava para que não tivesse nenhum tipo de intervenção. E com as minhas informações eu já deixei meu marido também informado, porque é importante ele estar informado de tudo, porque no parto a gente está cheio de emoções, então a gente não vai às vezes saber o que falar na hora, então ele já estava informado de negar algumas coisas, principalmente esse pique. Interessante essa experiência porque eu aprendi muito, né? Eu tive uma experiência incrível. Eu e o Lucas, a gente teve uma experiência incrível, assim, com Deus, com o cuidado de Deus com a gente, né? E como esse é meu primeiro vídeo no canal, eu vou ainda contar como que foi a minha decisão, como que aconteceu pra eu ter filho. Eu vou contar, vou fazer um pequeno relato aqui, quem quiser ver, né, eu tinha um PB4 quando eu cheguei aqui, eu não falei, né, quando eu cheguei aqui eu já entreguei meu PB4 para ser acompanhada lá no centro de saúde, então eu fui acompanhada lá por causa desse PB4, o PB4 é como se fosse o Brasil e Portugal tem uma parceria, né, que a gente tem acesso à saúde gratuita. Então a gente faz o PB4, o meu demorou acho que entre 2 semanas para sair, mas assim, tem uns que demoram um mês, tem que demora mais, então é bom fazer com muita antecedência. Qualquer pessoa, sendo grávida ou não, que precisar da saúde daqui tem que fazer esse documento. E aí eu trouxe, e aí eu fui acompanhada. E as meninas, assim, as enfermeiras que me acompanharam, tanto médico, assim, muito simpáticos, muito acolhedores, assim, eles tratam muito bem as pessoas que estão grávidas, eles tratam muito bem o bebê também, tanto que meu filho está sendo acompanhado aqui, então está sendo super bem tratado. E aí depois eu fui transferida para outro centro de saúde, que também me atendeu super bem, e foi quando eu fui pro hospital que aconteceu o parto, né? E aí eu também fui atendida super bem. Eram várias enfermeiras porque os turnos mudavam, né? E como o meu parto foi muito demorado, porque eu comecei a ter as contrações, acho que foi só depois de 12 horas, mais ou menos. Aí começou as dores, aí eu pedi a aula de pilates. E aí foi na hora do... Aí depois, na hora que eu senti muita dor, eu tava muito cansada. As dores eu aguentava, né? Mas eu tava tão cansada, que eu já não aguentava mais. E eu tava com receio, né? De não conseguir ter força na hora, né? Eu tava pedindo força pra Deus, pra ter força na hora do expulsivo. E aí foi quando a médica apareceu. E aí eu falei assim, nossa, eu posso pedir epidural? Ela falou, pode. Se você quiser, ela tá aqui disponível pra você. Aí chegou a anestesista, né, que ela já tinha vindo antes, aí ela já tinha falado que eu ia querer epidural, né, e eu falei que não ia querer, aí acabei querendo. Eu queria que meu parto fosse totalmente natural, mas como aconteceu imprevistos que eu não soube, né, acontece, e aí eu quis esse epidural logo pra poder, né, eu não sentir tanta dor, né, porque eu tava sentindo dor, a dor eu aguentava, mas eu tava muito cansada e eu só queria dormir. Toda hora que eu dormia, a contração vinha e eu acordava. Eu dormia, porque eu só tava dormindo e acordava. Foi muito assim... Hoje é engraçado, mas na hora não foi engraçado, não. Mas eu dormia muito, aí eu tava muito cansada. E aí eu fui pedir a epidural. Vocês vão ouvir a voz minha dele aqui, que ele tá ali. E aí eu pedi. E aí ela foi assim, colocou em mim e eu dormi 4 horas seguidas, foi umas 4 horas. Quando eu acordei, já tinha dilatado tudo e eu já tava mais aliviada, porque antes, quando eu pedi a epidural, ainda tinha dilatado e no expulsivo, gente, a enfermeira super fofa, super amorosa, começou a falar coisas lindas pra mim. Ela falou que meu filho tinha me escolhido e que era pra
acontecer aquele momento. Ai, falou palavras assim, eu não sei nem dimensionar, sabe? Mas uma coisa que eu sempre falava, eu tava falando toda vez que eu sentia dor, eu falava, dor não é sofrimento, dor não significa sofrimento, dor não significa... E realmente, dor não significa sofrimento, gente. Então, eu falava isso pra mim, toda vez que vinha dor, sabe? Porque tava vindo uma bênção incrível na minha vida, então não significava um sofrimento ali pra mim. E que a dor era necessária naquele momento para que viesse uma bênção, né? Eu até reflito sobre isso, porque às vezes a gente vive dores na nossa vida, né? Que são para vir uma bênção muito grande, né? Quando ela é muito linda, muito simpática, falando um monte de coisa pra mim, linda, linda, linda. Ela vai força, faz força. E eu fazendo força, né? Não precisava fazer força, eu tinha estudado sobre isso, não precisava, mas eu tava tão assim que eu queria fazer força e que ele saísse logo. Eu tava tão ansiosa pra ver meu filho. Mas assim, eu fiquei muito feliz com o jeito, sabe, das enfermeiras terem me atendido. Então, esse foi essencial pra mim, assim, foi uma coisa muito legal. E aí, isso foi e ele saiu. Só que antes disso, aí ela falou nessas palavras, ela falou, e Débora, dor não significa sofrimento. Então eu vi ali que aquelas palavras, que tudo que ela tava falando era Deus ali falando pra mim, sabe? Eu vi nitidamente Deus ali. E o Espírito Santo tava ali o tempo todo, inclusive falou através da minha sogra também por áudio, que ela tava lá no Brasil, torcendo pela gente, intercedendo pela gente. Foi muito incrível. E aí, quando eu vi ele, ela até viu a cabecinha dele, viu que ele era cabeludinho. Aí ela falou, olha, ele é cabeludinho, pega aqui nele. Aí eu peguei. Aí o Lucas também vendo tudo, super emocionado, né? Ele contando, se puder, eu vou fazer um vídeo dele contando como é que foi aqui. Vai ser bem legal. É um relato do pai, né? É, mamãe. Vou colocar o link aqui para vocês fazerem seu plano de parto, tem um link de um modelo. Vocês podem usar esse modelo, não tem problema, eles aceitaram esse modelo, eu usei exatamente esse modelo. E aí eles cumpriram tudo que eu pedi. Na hora até a moça, eu nem demoro muito, ela já foi falando, ela, olha, se demorar muito eu vou ter que fazer o corte. Aí eu falei bem assim, aí na hora eu não falei nada, eu só ignorei, caguei pro que ela falou. Nossa, caguei, é muito feio, né? Não, eu ignorei o que ela falou. E aí na hora, quando eu tava tão assim, tensa, que eu só fiz força, fiz tanta força. Esse é meu bebezudo, que nasceu aqui em Portugal. Olha como ele é fofíssimo. Coisa mais linda da mãe. Olha, pessoal, conta como você veio. Conta. Fala. Você viu cabeludinho. Ele quer mamar, por isso que ela tá com essa carinha. Uma paradinha pra amamentar, né? Bom, eu vou contando enquanto eu tô amamentando. Então, deixa eu ver o que mais. Pois, aí eu falei que ia deixar o link, né, do plano de parto, que é importante vocês fazerem. E aí, o que mais? Foi em Viseu, meu parto. Foi em Viseu, foi no hospital de Viseu. Podem me acompanhar no meu Instagram, vou colocar aqui. E eu vou fazer mais vídeos aqui no canal. Vou contar um pouquinho mais da minha história, como que a gente veio pra cá. Vou, inclusive, colocar nosso testemunho de ter vindo pra cá, né? E que é muito legal, pra quem tem fé vai acreditar. Quem tem fé, né, vai acreditar, só vai acreditar quem tem fé. Então, é isso, galera. Eu vou colocar, né, os links aqui embaixo. E isso é minha bênção. Minha coisa linda de mãe. Tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que eu respondo, né? Quando eu tiver tempo, eu posso olhar aqui e responder. É só falar aqui, tá bom, galera? Eu já deitei no seu sorriso. Só você. Quem é o coisa mais lindo de mamãe?